Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Amém, queridos, amém. Uma palavra da nossa época é conexão, né? Estar conectado. O mundo inteiro está conectado, não é? De várias maneiras, nós diminuímos esse mundo para que todos estivessem assim ligados, satélites, nossos aparelhos eletrônicos, portáteis, celulares, tablets, computadores, e tudo isso só vale se nós estivermos conectados, não é? Se nós tivermos qualquer um desses aparelhos desconectado, eles não cumprem o seu papel. Nós vivemos numa geração tecnológica e, vamos ser sinceros, nós adoramos a nossa geração, não é? Com todas as suas facilidades, sua tecnologia, e nós acabamos fazendo da nossa geração algo mais importante do que ela é de fato, e nós queremos conectar a Bíblia à nossa geração, e nós queremos que essa conexão esteja fundamentada em algo que interesse a nossa geração como ela é, e nós temos então dificuldade, porque nós pensamos, o que essa geração tem em comum com a palavra de Deus? E a igreja então comete o grande erro, e nós também, de começarmos a olhar para a nossa geração, olhar para as pessoas, olhar para a juventude, e pensar o que há de comum para conectar essas pessoas, conectar o nosso mundo, conectar a nossa geração à palavra de Deus. O que essas pessoas têm em comum com o que está nela. Então nós tentamos fazer com que a palavra de Deus se conecte com a nossa geração, trazendo coisas da nossa geração para a palavra de Deus, para que o Evangelho tenha um atrativo, para que as pessoas cliquem lá o botão de seguir, como é no Twitter, Facebook. As pessoas que se conectam lá nas redes sociais, elas têm interesses comuns. Nós pensamos, precisamos encontrar. Então nós pensamos, o que importa para a nossa geração? O que os jovens gostam? O que pode ter na Bíblia para interessar essas pessoas? O que o jovem de hoje tem em comum com Davi? O que o senhor de hoje tem em comum com Abraão? E nós tentamos fazer eles verem que há coisas que eles gostam e que são importantes para a nossa geração, que estão aqui. Na verdade, você vê que o problema está no próprio coração de quem tenta fazer isso, a igreja, não é? Porque nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós aprendemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e a Bíblia é luz para os nossos caminhos. Nós aprendemos que na Bíblia nós vamos encontrar conhecimento a respeito de Deus, nós vamos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, a direção de Deus. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz que isso é a verdade, porque Deus diz que isso é a verdade. Então nós pegamos nossa Bíblia todos os dias e começamos a ler a Bíblia, e lemos constante e conscientemente, pois estamos ansiosos para conhecer algo de Deus. Mas a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas que fazem isso, à medida que elas vão lendo e estudando, elas vão ficando cada vez mais confusas, porque elas não conseguem se alimentar do que está na Bíblia, não é? A leitura da Bíblia não ajuda elas.
a meditação, o sermão que ela ouve, não ajuda. E grande parte de nós então fica espantado, para dizer a verdade, às vezes deprimidos mesmo, sabe? Porque as pessoas se perguntam se vale a pena prosseguir com a leitura da Bíblia. Elas estão tentando fazer aquela conexão na própria vida delas. Conectar essa cultura, esta vida. Conquistar aqui, e elas descobrem que elas estão vendo dois mundos distintos. Qual é o problema? Bem, basicamente, para a maioria das pessoas, o grande problema é que a leitura da Bíblia introduz elas num mundo novo para elas. Eu diria novo e velho, o mundo lá do Oriente, como o Oriente era há milhares de anos. As pessoas não ficam à vontade nem como o Oriente é hoje, mas há milhares de anos, primitivo, bárbaro, agrícola, sem mecânica, que dirá, sem a nossa grande cultura tecnológica, não há nada disso lá. Então esse mundo, nesse mundo completamente diferente se desenrola a ação da história bíblica, a vida dessas pessoas, e nesse mundo completamente diferente, nós encontramos Abraão, encontramos Moisés, encontramos Davi, encontramos um monte de personagens, encontramos como Deus lida com eles, como eles se relacionam com Deus, e nós ouvimos os profetas denunciando a idolatria, Jeremias, ameaçando a condenação do pecado de idolatria, daquelas pessoas que adoravam deuses estranhos, esquisitos. Então nós vemos um homem na Galiléia operar milagres, discutir com judeus, discutir com fariseus, morrer pelos pecadores, ressuscitar da morte, subir ao céu. E então depois disso nós começamos a ler as cartas que aqueles homens que eram a testemunha dessas coisas começaram a escrever para aquelas pessoas, contra erros, nem todos muito exatos com aquilo que acontece na nossa sociedade tecnológica, apesar de muitos serem as mesmas coisas, com outras faces. Então o interesse intenso da maioria das pessoas parece distante. A relação dela com a Bíblia é assim, ela é um capítulo. Se as pessoas lessem 15 a 20 minutos por dia a Bíblia, elas lêem a Bíblia uma vez por ano. Mas há pessoas que durante anos nunca leram a Bíblia toda. Porque no fato, elas também não conseguem. Elas estão tentando também, como a geração, que elas estão tentando conectar com o Evangelho, olhando para a geração e tentando achar coisas no Evangelho, distorcendo a verdade de Deus, para que essa geração se agrade, para que seja atraído. Para ele, ela está fazendo a mesma coisa. Então, tudo que elas veem naquele mundo, ela sente como se ela estivesse olhando de fora. Esse não é meu mundo, não é? É como se eu estivesse fora do mundo, olhando para dentro do mundo da Bíblia. E exatamente porque eu me sinto assim, eu penso, como é que eu vou conectar esse mundo com a geração que está aqui vivendo? Eu mesmo tenho dificuldade em fazer isso. Então, grande parte das pessoas são simples espectadores do que está acontecendo na Bíblia. Eles acham que a única maneira desse mundo se interessar por causa do que eles estão vendo nos seus próprios corações é pegar as coisas dessa geração e tentar enfiar na Bíblia, para ver se as pessoas encontram lá alguma coisa que tem a ver com aquilo que elas estão vivendo e se interessam hoje. Então a maioria das pessoas que se dizem cristãs, olha,
elas pensam, sim, Deus fez tudo isso naquela época, foi maravilhoso. Mas como isso me afeta hoje? Como isso me afeta a minha vida? Nós não vivemos naquele mundo. Eu vivo num mundo diferente. Como pode os registros das ações de Deus nos tempos bíblicos, há milhares de anos atrás, a narrativa como Ele tratou com Abraão, Moisés, Davi, me ajudaram a viver no século 21, um século e numa geração que nós achamos maravilhosa, com sua tecnologia. Nós queremos colocar essa geração dentro da Bíblia, para a Bíblia ficar interessante. E nós queremos encontrar alguma coisa. E as pessoas não veem nenhum ponto de ligação, então, entre esses dois mundos. O nosso mundo e o mundo da Bíblia. Então, no seu próprio dificuldade, ele olha para a sua geração e pensa, se eu não encontro, imagina a minha geração. Se eu que acredito nessas coisas não estou conectado de verdade, eu vou ter que inventar milhares de coisas para tentar que algumas pessoas se interessem por alguma coisa aqui. Então as pessoas têm um pensamento recorrente de que o que a Bíblia diz não diz respeito a elas. Não igualmente. Aqueles fatos emocionantes, aqueles fatos gloriosos. O apóstolo Paulo, Jeremias, Davi, Moisés. Elas se sentem fora disso, isso é uma história. E a maioria das pessoas não sabe como enfrentar isso, não enfrentam. E elas se conformam. Elas acreditam nessas histórias, elas leem elas esporadicamente, mas elas não esperam a intimidade que Davi tinha com Deus. Quando a gente diz, Davi disse como assim, como anseia a costa, ela não espera isso. A vida está passando. O tempo não é um bem inesgotável para nós. O dia de hoje acabou. Não vamos voltar atrás. Não há expectativa. Não se espera tal intimidade e relação direta com Deus como Abraão tinha, como Paulo, como os homens da Bíblia tiveram. Então a pessoa vive dessa incapacitação. E por quê? Exatamente pela maneira com que está sendo olhada, sabe? Ela vê a distância da experiência bíblica e ela pensa, será que essa distância pode ser superada? Essa distância pode ser percorrida? Ponto crucial do fracasso da nossa geração, desse sentimento de distância, é porque nós estamos buscando tudo da maneira errada, não é? A ligação da nossa situação e dos vários personagens bíblicos, a ligação que nós queremos fazer da nossa geração com a história bíblica, a maneira que nós queremos fazer com que a nossa geração ache que o que está na Bíblia é interessante, encontrando nela o que a nossa geração acha interessante e o que é importante para ela. Ou seja, nós estamos fazendo a ligação errada. É verdade que eu e Abraão temos muito pouco em comum. Tempo, cultura, época, história. E nós pensamos que o grande problema é nós fazermos, Abraão e eu sermos amigos, dando um jeito das nossas culturas se encontrarem. Interesses da nossa cultura. Mas a ligação não está nesse nível. Tudo que a igreja faz para atrair um mundo assim e para cativar o seu próprio coração é um exercício de inutilidade, não é? Porque qual é a ligação entre nós e aquelas gerações? E esses milhares de anos atrás? É Deus. A ligação é Deus.
pois o Deus que eles tiveram é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus agora. Nós precisamos que essa ideia seja precisa em nós. Por quê? Porque Deus não muda de modo algum. Nós não precisamos fazer esse exercício de tentar encontrar, de tal maneira que nós deturpamos a verdade, o Evangelho, pegando as coisas da agora, colocando, enfiando na verdade de Deus, no Evangelho, tentando fazer ela relevante para os jovens, para os velhos, para os homens da nossa geração. Assim, o que nós devemos salientar, a fim de perder esse sentimento de abismo intransponível entre a nossa geração, entre você mesmo e os personagens bíblicos, é a imutabilidade de Deus. Você pode achar que tudo é muito diferente, que os interesses são diferentes, que a vida é diferente, que a cultura é diferente, mas o que liga eu e Davi, o que liga esses mundos, é algo que não muda. Nos 2000 anos que me separam de Paulo, nos 3000 que me separam de Davi, sabe, esse é o ponto. Deus não muda, então nós temos que ampliar isso diante de nós, todos os dias. Isso quer dizer o quê? Que a vida de Deus não muda. A Bíblia diz assim no Salmo 93, 2, Ele é desde a antiguidade. Esse é o ponto, Deus é o ponto. Deus não é tentarmos colocar coisas dessa geração aqui, para tentar fazer isso atrativo. O que liga, Ele é o Rei eterno. Romanos 1,23 diz, Ele é o Deus incorruptível, ou seja, nada nele sofre qualquer mudança. 1 Timóteo 6,16 diz, Ele é o único que é imortal. O Salmo 90,12 diz, Davi, antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. A terra e o céu, diz Davi, perecerão, mas Tu permanecerás. O que é 2000 anos? O que é 3000 anos? Tudo isso vai acabar, sol, céu, galáxia, mas Tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas Tu as trocarás, e serão jogadas fora, mas Tu permaneces o mesmo, e os Teus dias jamais têm fim. Davi entendeu, Davi não tinha essa dificuldade pelos séculos que separavam ele de Moisés, os séculos que separavam ele de Noé, não ficava tentando procurar na geração dele o que podia ser colocado ali, não, a ligação era essa, era Deus. Isaías 48:12 diz, eu sou o primeiro, diz Deus, e eu sou o último. As coisas criadas têm um começo e fim, elas vão envelhecendo, vão mudando, mas isso a Bíblia diz, não se aplica ao Criador. A resposta que nós devemos dar a uma criança que pergunta, olha, quem fez Deus? É simplesmente que Ele não foi feito, Ele sempre existiu, Ele existe para sempre Ele é o mesmo. Deus não envelhece, a vida de Deus não aumenta, a vida de Deus não diminui. Toda essa preocupação nossa dessa geração, aquela geração, tentar fazer conexões, nós estamos indo pelo lado errado. Nós estamos pegando tudo mutável e tentando fazer uma conexão sem entender o que conecta na verdade o coração de quem está aqui hoje com o coração de quem viveu há 3000 anos atrás, escrevendo essas coisas. Deus não amadurece, Deus não se desenvolve. Você pode estar encantado com essa geração tecnológica, Deus não está espantado como as coisas mudaram em 3000 anos.
Ah, se eu tivesse sabido a respeito dessas coisas quando eu inspirei lá aqueles homens a escreverem, eu teria levado isso em conta. Que eles iam andar em carros com GPS, iam andar em aviões, iam usar tablets, smartphones, e eu faria coisas que eles se sentiriam mais conectados. Deus não se torna mais forte, nem mais fraco, nem mais sábio. Deus não adquire conhecimento. Deus não aprende nada. Deus não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. Então Ele não pode mudar, porque então Ele teria que mudar para pior. Essa é a diferença essencial entre Deus e as criaturas. É que elas são mutáveis. A natureza delas admite mudança, ao passo que Deus é imutável. Mesmo na eternidade nós vamos continuar mudando, no sentido de que vamos continuar aprendendo, crescendo, conhecendo, mudando. Mas Deus não pode deixar de ser o que Ele é. Essa é a primeira coisa. É isso que faz toda a diferença. Em segundo lugar, o caráter de Deus não muda. Então não importa qual a geração que você está, não importa quem vai estar vivendo daqui a 1000 anos e como eles estão vivendo, a questão deles não é encontrar uma conexão com o século 21, no século 22, no 23, no 24, no 25. A questão é que o caráter de Deus daqui a 1000 anos não vai mudar. A questão é que o caráter de Deus dos dias de Davi é o caráter de Deus hoje. É por isso que quando você tenta fazer com que a Bíblia, colocar coisa dessa geração na Bíblia, você distorce a verdade e não conecta essa geração com nada. Porque Deus não se adapta às gerações. Você pode dizer, olha, a moral mudou muito, mas o caráter de Deus não muda. O caráter de uma pessoa pode mudar, mas não o de Deus. Uma pessoa que ficava chocada com algumas coisas há 10 anos atrás, pode achar muito comum hoje. Ela pode dizer, isso é comum agora. É terrível. Seu caráter foi moldado para pior. Uma coisa que o deixava enojado, agora ele fala rindo. No curso da vida humana, o gosto das pessoas muda, mudam, as perspectivas mudam, até o temperamento das pessoas às vezes mudam, radicalmente. A pessoa era jovial, alegre, divertida, vai ficando velha, vai ficando ranzinza, chato, insuportável. Não é? A maioria das pessoas que eu conheço, sinceramente, parece que nunca foi criança. As crianças correm, elas riem, as crianças ficam, não pode, são chatos. Eles não foram criança. O que eles passam, a maioria dos adultos, é que quando eles eram crianças, eles sentavam cedo, abriam o jornal, ficavam lendo revista, vendo lá como é que estava a bolsa de valores. Normalmente, as crianças mais terríveis ficam os adultos mais chatos com as crianças que eram atrás delas. Mudam, as pessoas mudam o temperamento. Às vezes alguém gentil, equilibrado, se torna amargo, irritadiço. Uma pessoa de um gênio agradável se torna cínico, insensível. Mas isso não acontece com Deus. Deus não muda. Seu caráter não muda. Por mais comum que você faça um pecado, isso não faz diferença para Deus. Ele nunca se torna menos verdadeiro do que Ele é a verdade. Nunca menos misericordioso, justo. Nunca se torna melhor ou pior. O caráter de Deus hoje é sempre e será exatamente como era nos tempos bíblicos. Ele é o Deus de Abraão. O que ele odiava naqueles dias, ele odeia hoje. O que ele amava, ele ama. O Deus com que Davi se relacionou não mudou nada. Essa é a conexão. É instrutivo nesse ponto trazer a lembrança, sabe? Como Deus revelou
seu nome, eu sou. É isso. Eu sou o que sou. Isso descreve, sabe, Deus, não é apenas a descrição da sua existência eterna e imutável, não é? É uma lembrança para a humanidade que Deus não muda nunca. Não importa a geração que você nasça, não importa a época, não importa se daqui a 1000 anos alguém olhar para nós e rir, pensar que nós somos meros homens das cavernas, com nossa tecnologia atrasada. Talvez o meu tablet seja mais antigo para eles do que um pergaminho é para mim hoje. Eles olham para isso e morram de rir, como alguém pode ter vivido dessa forma, como nós vivemos hoje. Isso não vai mudar nada. A questão não é ligar as gerações e fazer, pegar o que elas se tornam na sua mutação, infelizmente cada vez para pior, trazer coisas dela para cá, para tentar fazer a conexão. Êxodo 34, diz que proclamou o seu nome, o Senhor. Ele proclamou várias facetas do seu caráter santo a Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, versículos 6 e 7. Essa proclamação complementa a de Êxodo 3, que fala sobre Deus, esse Deus que é para sempre. Há 13.000 anos ele falou isso a Moisés. Você tem alguma dúvida de que ele é exatamente como ele era? Então o que conecta eu e Moisés? Não são a minha tecnologia, a minha roupa, os instrumentos, o gosto dessa geração, a perversão da nossa geração. A única maneira de eu estar conectado é Deus. E um Deus que não muda. Então Tiago fala sobre a bondade, a santidade, a justiça de Deus, sua hostilidade para com o pecado, seu ódio para com o pecado, sua ira. E ele diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em terceiro lugar, a verdade de Deus não muda. É isso que nos conecta. É isso que nos conecta a Paulo, conecta Davi, conecta Noé, conecta Adão. A verdade de Deus não muda. Não adianta tentar fazer com que a verdade de Deus se ajeite para essa geração à nossa volta. Não é assim que nós vamos conectar esta geração, as verdades, nem o seu próprio coração. As pessoas falam coisas que não querem dizer, depois elas mudam de ideia, porque elas não conhecem todos os fatos, não conhecem as suas próprias mentes, ou então a visão delas vai mudando, vai alterando para pior, para melhor. Muitas das vezes as pessoas descobrem que não pode sustentar o que disseram no passado. Todos nós temos que anular nossas palavras, porque às vezes deixam de expressar o que pensamos. Aquilo era o que pensávamos. E às vezes nós temos que engolir as nossas palavras, porque os fatos negam as nossas palavras. O discurso humano é instável, mas isso não acontece com a palavra de Deus. Essa cultura não julga a palavra de Deus. Deus julga essa cultura. A palavra de Deus julga todas as culturas. E o veredicto dela sobre as culturas é inexorável. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, agora, daqui a 1.000 anos, a palavra de Deus permanece para sempre. São expressões permanentemente válidas. É isso que nos conecta.
O que nos conecta é o que não muda. Não importa ficar, Davi morou numa época, não faz a menor diferença. O que me conecta com Davi não muda. A palavra de Deus não muda. Nenhuma situação induz Deus a anular suas palavras. Nenhuma mudança de opinião requer que Deus faça uma correção nas suas ideias. Então Isaías escreve: toda a carne é erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É essa a conexão. E Isaías já é na frente de Davi. Mas Davi diz: a tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Para sempre ela está firmada nos céus. Salmo 119, 89. E depois ele continua: todos os teus mandamentos são verdadeiros. Todos. E tu estabeleceste eles para sempre. Não faz a menor diferença. Essa é a conexão. A conexão é o Deus imutável. É o Deus que é igual em todas as gerações, em todas as épocas. A palavra traduzida por verdadeiro, no último versículo, traz a ideia de estabilidade. Os teus mandamentos são estáveis, eles não mudam nunca. Deus nunca vai amar o que ele odiou na época de Davi. Ele nunca vai odiar o que ele amou antes. Ao ler a Bíblia, nós podemos lembrar, portanto, que Deus ainda cumpre as suas promessas, que Ele mantém as suas ordens, que os propósitos de Deus são os mesmos, que as palavras de admoestação endereçadas aos cristãos do Novo Testamento, há 2000 anos atrás, não são relíquias das eras passadas, mas é a revelação eternamente válida da mente divina que não muda para agora. Você pode ficar maravilhado com a tecnologia, com a nossa geração. Isso é tão velho para Deus quanto era velho à época de Davi. Isso é tão velho para Deus quanto é daqui a 1000 anos na frente. Em todas as gerações, enquanto o mundo existir, assim como o Senhor mesmo disse, Jesus, em João 10:35, a Escritura não pode falhar, a palavra de Deus não pode ser anulada, a verdade de Deus é eterna, como Deus é eterno. Em quarto lugar, os caminhos de Deus não mudam. Deus lida com os pecadores como fazia na história bíblica. É um erro achar que Deus lidou com pecadores na época de Davi diferente do que lida com pecadores hoje, de que Deus de alguma maneira mudou o seu procedimento para lidar com o pecado, com o homem. Deus hoje ainda mostra a sua liberdade e poder de distinguir, agindo de modo que alguns ouçam o Evangelho e outros não, outros sejam deixados para viver na escuridão dos seus corações maus. Naquela época Deus se revelou a Israel e a mais ninguém. Você pode pensar: e o egípcio? Não se revelou, ele não era obrigado, não se revelou a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação, deixou o homem seguir o curso mau do seu coração. Ele ainda mostra essa liberdade hoje. Leva alguns a ouvir o Evangelho e outros nunca jamais ouviram. Leva alguns a palavra eficaz de transformação e deixa outros na sua incredulidade. Ao agir assim, ele ensina aos santos que ele não deve misericórdia a ninguém. Não é na época de Paulo, é hoje, é daqui a 1000 anos. É em Sodoma e Gomorra. Ele não deve a misericórdia a ninguém. É na época de Noé. Ele não deve.
e que se Ele salva alguém em todas as épocas é apenas por sua graça, e não por esforço daqueles e de ninguém. Então Deus dirige o seu amor e misericórdia de tal maneira que aqueles que são alvo da sua misericórdia se tornam humildes, para que toda a glória seja de Deus. Essa é a conexão. É o Deus que não muda. Ele não muda. Nenhuma dessas coisas, os caminhos de Deus não mudam. Ele odeia os pecados do seu povo, como sempre odiou. Quando você lê como Deus odiou o pecado de Israel, não pense que Deus não odeia o pecado que você comete. Ele usa todo tipo de coisa que ele julgue necessário com aqueles que ele colocou em Cristo. Para tocar sua transigência para com o mundo, como Israel transigia querendo ser igual àquelas nações, a desobediência. Ou então ele deixa aquele homem que ele não põe os seus olhos seguir o seu próprio rumo. Ele busca comunhão, a comunhão de Deus que ele requer, não é diferente da época de Abraão, nem de Davi, nem de Moisés. Deus deixa nossas alegrias e tristezas serem grandes neste mundo, para que nós deixemos cada vez mais de fazer desse mundo a nossa casa. Mas que, como Israel, nós percebamos que somos peregrinos e forasteiros num lugar estranho. Deus ensina o cristão a valorizar as suas promessas, levando eles a clamar e viver uma vida de oração, que mostra corações que valorizam, a orar com insistência, para obter aquilo que Ele prometeu dar. Assim nós vemos registros bíblicos sobre como Deus lidou com o seu povo, e é assim que Ele ainda age com o seu povo hoje. Seus objetivos e atos permanecem constantes. Nunca, em tempo algum, Deus age em desacordo com o seu caráter. Não há um modo de Deus agir com esta geração, nem com você, que seja diferente. O caminho do ser humano são pateticamente inconstantes, nós sabemos, mas não é assim o caminho de Deus. É isso que nos conecta. Esse Deus imutável é a conexão perfeita entre eu e Davi, entre eu e Abraão, entre eu e Noé, entre eu e Abel. Entre qualquer um que esteja em Cristo. A conexão não é feita pegando as coisas desta geração má, como todas as outras gerações, e tentando fazer que essas coisas sejam colocadas para que haja algo que conecte. Em quinto lugar, os propósitos de Deus não mudam. 1 Samuel 15, 29 diz: aquele que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Como diz em Números 23, 19, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Arrepender significa rever a opinião porque nós fizemos algo errado. É mudar nosso plano de ação porque aconteceram coisas imprevistas, fora do nosso conhecimento, emergências, surpresas. Então nós mudamos, tínhamos planos que não vão funcionar mais, mas o que Deus está fazendo, Ele planejou na eternidade, antes de criar a primeira estrela. Portanto, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Não há nada nessa geração que está surpreendendo Deus. Não há nada nela para nós colocarmos na palavra de Deus para conectar, nem nós mesmos. Então nós lemos sobre a natureza imutável do propósito de Deus, que levará à completa e perfeita alegria daqueles que são conformados à imagem do seu Filho, como Ele prometeu a Abraão, o arquétipo do cristão. Como apresenta em Hebreus 6,17, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento. É assim com todos os planos de Deus. Em sexto lugar, o Filho de Deus não muda, que é aquilo que nos conecta ao Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. O seu toque possui o mesmo poder. A ideia de que Paulo viveu numa época especial, onde ele tinha um contato com Deus que eu não tenho, está simplesmente mascarando aquilo que eu sou. Ainda permanece verdade que Jesus é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por Ele se aproximam de Deus. É a verdade que a Trindade imutável age hoje como sempre agiu. Jesus nunca muda, o Pai nunca muda, o Espírito Santo nunca muda. Então, onde está o sentimento de distância entre nós e os cristãos dos tempos bíblicos? Entre nós e Davi, foi eliminado. Baseado em quê? Baseado em celulares, smartphones, baseado em nossa cultura, baseado em nossa música. Foi eliminado pela imutabilidade divina. É isso que elimina a diferença. É aquilo que não muda nunca. A nossa amizade com esse Deus, o nosso amor a esse Deus, a nossa confiança em suas palavras, a nossa vida pela fé, a nossa permanência nas suas promessas, são essencialmente as mesmas verdades pelas quais Davi viveu. Moisés, Paulo, Pedro. Esse pensamento traz conforto à medida que nós enfrentamos as perplexidades de cada dia, no meio das mudanças, incertezas da vida, desse milênio, dos próximos. Deus é o mesmo, santo, imutável, poderoso para salvar. Mas esse pensamento, essa verdade traz um desafio para nós. Se o nosso Deus é o mesmo dos cristãos do Novo Testamento, se Ele é o mesmo Deus de Lutero e Calvino, se Ele é o mesmo Deus dos puritanos, como nós podemos justificar nossa satisfação com uma experiência aquém e com uma conduta aquém daquelas pessoas? Como nós poderíamos justificar ser muito parecidos com o mundo, em vez de ser parecido com eles? Então há algumas implicações óbvias disso tudo para nós. Isso tira de nós todas as desculpas, todas as coisas que nós podemos trazer sobre a nossa geração para justificar qualquer coisa é completamente eliminada pela imutabilidade de Deus. Então há algumas implicações. Deus existe e é imutável. Deus existe. Deus está lá como sempre esteve. Isso pode parecer óbvio, básico. Isso pode parecer desnecessário o pastor mencionar. Mas nós temos que mencionar muitas coisas óbvias. Por quê? Porque grande parte das pessoas no mundo
E na igreja vivem como se ele não estivesse lá. Vive como se o Deus de Sodoma e Gomorra não estivesse em Campo Grande hoje. Vivem como se o Deus do dilúvio não estivesse olhando para nossas vidas, para o nosso bairro, para o nosso país, para a nossa cidade. Suponha que a rainha da Inglaterra te convidasse para ir num palácio de Buckingham, numa recepção. Você ficaria assim, porque não são muitas pessoas que são convidadas, tem essa... E você entrasse naquele palácio maravilhoso, com todas aquelas coisas maravilhosas que lá tem, e passasse a noite comendo a comida mais maravilhosa do mundo, mas não falasse com a rainha, nem lhe agradecesse, nem lhe perguntasse por que ela te convidou. Na verdade, você achasse até a rainha meio chata, apesar de estar adorando lá a sua recepção. E aí depois alguém te pergunta, um repórter, né? Todo mundo que é convidado para algo tão especial. Não é? Você acredita na existência da rainha? Lógico que acredito. Essa é a sua casa. Comi sua comida, fiquei no castelo. Mas então como é que você ignorou a rainha a noite toda? Como ela não teve nenhum lugar na sua atenção, na sua afeição? Como que você se encantou com o palácio, com a comida, e não teve nenhum encanto para com a rainha? A grande maioria das pessoas acreditam em Deus. Todas as pessoas que estão na igreja dizem: eu creio no Deus de Davi, é o Deus de Abraão. Mas elas falam isso como quem acredita no oxigênio. Quem acredita no oxigênio? Você não está vendo o oxigênio, você acredita no oxigênio. Você aprendeu na escola, sabe? Oxigênio, hidrogênio. O ar que eu respiro, eu devo tudo ao oxigênio e ao hidrogênio. Sem eles eu estou frito. Mas depois que você diz que acredita no oxigênio, no hidrogênio, que você não pode viver sem o ar que é composto por eles, você nunca mais pensa nele. Quantas vezes você pensou no oxigênio hoje? Qual foi a última vez que você pensou no oxigênio? É assim que a maioria das pessoas acreditam em Deus. Que a maioria das pessoas que estão nas igrejas acreditam em Deus. Nunca se dão conta que estão diante do Deus vivo. Coloque essas pessoas, essas multidões do mundo e que estão na igreja diante de Deus no último dia. Imagine Deus perguntando para elas: você acreditou em mim? Você acreditava que eu existia? Acreditava que você estava no meu palácio? Que você comeu da minha comida? Que respirou do meu ar? Você vai dizer: eu acreditava, sim, sim. Então como é que eu nunca recebi sua admiração? Não é o caso? Porque eu tive um lugar tão insignificante na sua vida? Porque eu ocupei o lugar como se eu fosse o oxigênio? Porque você não sentiu admiração por mim? Porque você acordava de manhã e eu não estava nos seus pensamentos? Porque você não buscou a minha sabedoria com mais frequência? Porque você não gastou tempo de comunhão comigo? Porque você não se esforçou para saber como eu queria que as coisas fossem? Porque você me tratou como se eu fosse o oxigênio, um elemento químico, do qual você depende viver. O que você vai responder para Deus? O que o mundo vai responder para Deus? O que milhares de pessoas chamadas cristãs vão responder para Deus? Pessoas que disseram que
creram em Deus, creram em Cristo, creram que Deus veio ao mundo, mas tratou Deus, o seu Filho, como se fosse mero oxigênio. Quão fácil vai ser para Deus, ao contrário do que as pessoas imaginam, Deus condenar o mundo inteiro. Em nosso orgulho, nós achamos que Deus vai ter dificuldade em encontrar coisas para condenar todo mundo. A maioria das pessoas acha que Deus vai ter uma dificuldade para encontrar as provas para me condenar e sentenciar as pessoas ao inferno. Mas se você pensar simplesmente na declaração, Deus existe, você vai ver que é muito fácil para Ele no último dia condenar todo mundo, condenar a grande parte das pessoas que se dizem cristãs. Os réus vão ficar sem palavras, não vai precisar de muitas coisas, por causa da inconsistência das suas vidas. O promotor público celestial não vai precisar de muitas coisas. Você afirmou que Deus existia, você afirmou que acreditava que Ele veio ao mundo. Então como é que você viveu a maior parte do tempo como se Ele não existisse? Como é que você tomou as decisões como se Ele não existisse? Como é que você viveu ano após ano que Ele te deu como se Ele não existisse? Então essa é a primeira coisa, Deus existe. Ele é imutável. E todas as pessoas que vão perseguir a sua própria glória e seu próprio prazer, como se Ele não estivesse lá, não precisam de mais nada. Deus não muda. Então não existe nenhuma realidade por trás de Deus. Ele não se adapta a essa geração. E se alguém pensa que para salvar essa geração terá que fazer o Evangelho e Deus de alguma maneira parecer interessante para o que essa geração acha interessante, ele não está condenando só a geração, não, está condenando ele mesmo. Nós mudamos porque nós somos produto de muitas coisas. Eu sou o que sou, não é? Por muitas coisas que vieram antes de mim. Mas Deus, nunca houve nada antes dele. Então, volte o máximo que sua mente pode conseguir. Quando as galáxias não existiam, quando nada existia, leve a sua imaginação para trás, quando só existia Deus, mas nada. Quando você chega aí, o que Ele é? O que Ele é quando não existia nada a não ser Ele? Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é onisciente. Se você perguntasse por que você é como você é, eu sou brasileiro. Nasci no Brasil, meu pai, minha mãe me criaram de determinada maneira, junto com algumas coisas que me cercam. Eu fui cercado por milhares de influências no ambiente. Eu tenho um temperamento, todas essas coisas trabalharam junto. Mas quando nós pedimos para Deus, para dizer, por que tu és como tu és? Ele diz, eu sou assim. Eu sou santo. Nada muda isso. Não foi uma coisa antes de mim que fez eu ser santo. Puro, odiar o mal, ser perfeito, ser onisciente. Não há causas. Em outras palavras, ninguém me deu meu conjunto de genes, nenhum poder me trouxe à existência. Nada formou a minha personalidade. Eu sou o que sou, eu não mudo nunca, eu não tenho início. Não existe realidade fora de mim. Assim, não existe nenhuma força que possa me influenciar o meu caráter, influenciar o que eu sou. Tudo vem de mim, eu não fluo de nada e nem de ninguém.
Essa geração não vai moldar Deus, você não vai moldar Deus, nada, nem anjo, nem serafins, nada molda Deus, nada existe antes dele. Ele está dizendo: eu sou absoluto, atrás de mim não existe nenhuma realidade. A pergunta, por que Deus é como Ele é? Não faz nenhum sentido. É como você perguntar: pastor Josemar, quando você vai parar de fumar maconha? A pergunta não faz sentido. Eu não fumo maconha, então eu não posso parar. É uma pergunta que não tem nenhum sentido. É irrespondível, sabe? Porque assume um estado de coisa que não existe. Então não há nada atrás de Deus, não há nada antes. Não há nada que moldou o seu caráter. Nenhuma influência. Ele é uma pessoa, um ser completamente autodeterminado, um Deus eterno. Ele é o ponto final de todas as perguntas. Nossa geração, se acha relevante diante dele, só mostra a sua completa loucura. É patético. Você chega ao ponto que está cara a cara com a realidade absoluta, e você percebe que Deus simplesmente é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é luz, nele não há treva nenhuma. Nenhuma geração pode fazer nenhuma diferença. E é isso que conecta todos os que de fato estão em Deus. É esse Deus assim. Isso nos leva a uma objetividade crucial. Uma objetividade crucial. Não existe verdade que se molda em Deus. Se Ele é assim, então a verdade é objetiva. Os nossos sentimentos, quantas vezes as pessoas dizem: eu sinto que Deus não pode. O que você sente é completamente irrelevante. Deus é o que é antes de existir o universo. O que os seus sentimentos podem fazer a respeito disso? Nós não podemos desejar que Deus seja de uma certa maneira, é ridículo. Aí eu queria que Deus fosse, isso é ridículo. Deus não pode ser como ninguém quer, porque Ele é antes de qualquer coisa existir, e o que Ele é não muda. Então o que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nossa geração é ou não é, não faz o que Deus é. Nada faz. Quando diz Deus, Ele diz: eu sou o que sou. Ele nos convoca a objetividade. Não importa o que sua geração é, não importa a sociedade que você vive, nem a sua cultura. Eu sou o que eu sou. É isso. Eu sou o mesmo para todas as gerações. Você terá que se relacionar comigo como Davi fez. Não há outra forma, nem outra maneira. Essa é a sua conexão com Davi, essa é a minha. Deus é o que é, e a opinião de ninguém faz a menor diferença, porque Ele é o que é eternamente, antes de qualquer coisa existir. Portanto, nossa vocação como criatura é lutar para conhecê-lo, é lutar para conhecer seu caráter. A nossa alegria é que Ele nos prometeu nos moldar ao caráter do seu Filho. A nossa luta não é como nós gostaríamos que Deus fosse, o que essa geração esperaria que Deus fosse, porque isso é patético. E a igreja, quando se preocupa com isso, ela não entendeu nada a respeito de Deus. Ela tem a mesma dificuldade, e ela não consegue se conectar com a realidade da Bíblia, porque ela está indo na direção errada. E a outra coisa que fica evidente então, é que nós temos que nos conformar com o que Deus é e não Deus a nós. O que a nossa geração é irrelevante. A implicação dessa imutabilidade de Deus
é que até na vida as crianças têm que se moldar, pelo menos era assim. As crianças devem se moldar aos costumes que seus pais determinaram para casa. Um jogador deve se moldar aquilo que o técnico determina. Soldados devem aprender a estratégia geral do seu general, para saber o que fazer. Mas isso é nada perto de como as criaturas devem se conformar as suas vidas à vontade do Criador. A nossa vontade é irrelevante. A oração, faça a sua vontade, é a coisa mais óbvia, porque Deus fará a vontade dele. Fará. Porque Deus não pode fazer a vontade de outrem que seja diferente da vontade dele mesmo. Então, a nossa vocação diária é a mesma de Davi, é a conformação pelo poder do Espírito Santo a nossa vida a esse Deus imutável. Não adianta você olhar para a sua geração, tentar desenhar as dificuldades ou as diferenças. Então, imaginar Deus de maneira arbitrária para atender os nossos desejos ou para se conectar com a nossa geração é estar num caminho completamente errado. Deus é o que é, não o que nós fazemos ele ser. Então nós devemos ser de acordo com o que Deus é. Isso nos conecta todos nós, eu, Paulo, Tiago, Davi, Jeremias. Se Deus é o mesmo, então essa é uma questão sobre a qual nós não podemos sofismar. Nós devemos ser zelosos como eles foram. Não há desculpas para sermos algo diferente do que Paulo foi. Não há como usarmos nossa geração, nem o que ela é, o que ela não é, o que ela acredita ou não acredita. Nós devemos ter em nosso tempo, em nosso mundo, uma geração que olhe para nós e veja em nós homens zelosos por Deus. Hoje isso é quase como uma vergonha. As pessoas podem ver o outro zeloso por qualquer coisa, futebol, artista. O cara é louco, faz loucuras, todo mundo acha muito engraçado, mas não por Deus. Nós temos medo que a nossa geração fale de nós o que foi falado de Paulo. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Festo diz, nós não queremos, nós esperamos que a nossa geração não diga isso de nós. A verdade de Deus tem que gerar em nós zelo, como Paulo diz em 2 Coríntios 7,11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puro nesse negócio, ou seja, um arrependimento total, verdadeiro, íntegro. A Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a Deus todo o tempo. Não há desculpa alguma, sabe? Zelo reverente, sério, sincero, inflexível, minucioso. Deus quer que nós tenhamos um coração como o de Davi, o de Paulo, o de Abraão, nada mudou. E o que é um coração zeloso? Do qual nós não temos desculpa para não ter? É o coração que vê uma coisa só, cuida de uma coisa só, vive para uma coisa só, é dominado por uma coisa só. E essa coisa é agradar a Deus. É isso que nos conecta. Se nós vivemos ou morremos, se nós somos ricos ou pobres, se agradamos ou homens ou ofendemos, se agradamos nossa geração ou ela fica ofendida, se o mundo nos acha sábio ou nos acha tolos, se nós recebemos honra ou se recebemos vergonha, isso não é nada.
Não significa nada, porque nós queimamos por uma coisa, nós consumimos em agradar a Deus, em avançar para a glória de Deus. Nós falamos como Paulo: olha, nós deixamos as coisas que ficaram para trás e avançamos para o alvo. Nós nunca vamos apelar para o mundo, para a nossa geração, para dizer que aí está o problema, porque o que nos conecta é um Deus imutável, e o Jesus que opera em nós é o que operou em todos esses homens, em todas essas gerações. E esse tipo de zelo nos consome a viver para a glória de Deus. Essa é a conexão. E quem nessa geração não encontrar essa conexão que é Deus, está perdido. Mesmo que nós, igreja, inventemos toda a sorte e transformemos a igreja num circo para que a nossa geração se divirta. Ou essa geração, homens dessa geração, vão estar conectados com aqueles homens de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 4000 anos atrás. Ou você vai andar como Enoque andou com Deus, e a próxima geração também. Ou nós estamos irremediavelmente perdidos, porque a conexão é o Deus imutável. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar como Elias orou. Vamos orar como Eliseu orou. Ao mesmo Deus. Mortals join the mighty chorus which the morning stars began. Father love is reigning o'er us. Brother love binds man to man. Ever singing march we onward, victors in the midst of strife. Joy